nossa mesa redonda, nós teremos como título do nosso trabalho Testemunho e Libertação. Mas nós gostaríamos, então, de aproveitar a oportunidade, iniciando com a Suzana, a respeito do tema tratado, uma questão sobre esse tema, Suzana, que seria a seguinte: que recursos nós temos para potencializarmos no dia a dia a nossa própria evolução? Por favor. Bom dia de novo, né, para aqueles que, porventura, estiverem entrando agora nessa transmissão. Bom dia, Tânia, bom dia, Andrei, Humberto e a todos os nossos amigos. Quanto à potencialização, né, da nossa evolução no dia a dia, o que me vem à mente é esse compromisso diário de autoconhecimento. Nós sabemos que a maneira mais efetiva de nós lidarmos com as nossas más tendências e de nós evoluirmos é através do nosso autoconhecimento. Então, o vigiar e orar de Jesus vem à mente, não é? Buscando sempre manter conexão com Deus, nosso Pai, como nós falamos, e a vigilância, que até então temos praticado de forma bastante eficiente ao vigiarmos o nosso próximo. E o que nós propomos, inclusive quando nós fundamos, junto a alguns outros companheiros, a nossa casa, nós pusemos o nome de Conscious Living, porque a nossa ideia era de que a doutrina e o evangelho nos ajudariam a um viver consciente. Então, é importante que nós tragamos a doutrina e o evangelho para as minúcias do nosso dia a dia, para todos os instantes, entendendo que todas as nossas interações, que todas as circunstâncias nos falam de nós mesmos. As pessoas muitas vezes nos perguntam, mas como fazer esse autoconhecimento? E eu digo, é preciso vigiar a si mesmo no dia a dia. Então, observar as circunstâncias, as pessoas, as nossas ações, mas principalmente as nossas reações, os contextos que estamos vivendo, as emoções que estão emergindo, tudo isso é material próprio para o nosso crescimento, se nós estivermos nessa condição de busca de um viver consciente, ou seja, estarmos presentes, conscientes do papel da nossa encarnação, do papel das relações, da vida em sociedade, e compenetrados em aprendermos sobre nós mesmos. Porque até então temos perdido muito tempo na análise do comportamento do outro. O que o outro pode melhorar, onde o outro está falhando, quais são as questões do outro. Quando tudo na vida nos dá informações sobre nós mesmos, mas é preciso ter vontade, coragem e humildade para poder se olhar nesse espelho que é a vida de relações, se enxergar como nós somos e aproveitar, então, dessas informações para fazer o trabalho inadiável, não é? De mergulhar, de ir para dentro e lidar com a nossa fragilidade, com as nossas feridas, com as nossas questões mal resolvidas. Então, muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, mas o que é? Você está de dieta? Né? Eu falo, não estou de dieta. Essa não faço dieta, isso é uma dieta de vida, porque é uma maneira que você escolhe viver. Então, das questões morais também, a gente tem que passar de um paradigma de, aqui agora eu vou trabalhar nas minhas questões espirituais. A vida espiritual é todo momento. As questões do espírito estão em tudo. Em casa, com o seu companheiro, com seus filhos, no trabalho. Tudo é espiritual. Nós vivemos, até então, essa ideia de que há um momento de cuidar das emoções, há um momento de cuidar do espírito, nessa dicotomia. E o que a nova era pede é que nós entendamos que onde nós estivermos, tudo que nós fazemos é trabalho espiritual. Então, trazer essa consciência para o nosso viver, eu acho que é uma forma
importante e necessária de nós potencializarmos a nossa evolução. Ladies first. Tânia, as suas considerações suas, por favor. Eu vou trazer um pouco até do que eu já abordei ontem, quando eu falei sobre o valor do tempo. Eu considero assim fundamental, né, para que a gente possa potencializar o nosso processo, aproveitarmos o tempo que nos foi confiado na presente existência. Tem um capítulo muito interessante, Suzana trouxe Caminho, Verdade e Vida em um outro capítulo, mas eu sugiro a leitura do primeiro capítulo, que é intitulado O Tempo. E a maioria de nós, seres humanos, não estamos conscientes deste valor do tempo, de um tempo que é justamente finito quando nós avaliamos em termos de encarnação, mas que os resultados dele serão infinitos, conforme seja a nossa semeadura, conforme sejam as nossas ações. Então, eu diria que se nós focarmos nessa ideia de que somos espíritos, a ideia da infinitude, né? E não voltarmos o nosso olhar apenas para aquele momento da dor, do sofrimento, do desafio, do obstáculo. E se ele chega, é porque ele faz parte de um processo. E essa compreensão nos possibilita, né, caminhar nessa jornada, sabendo que tudo é transitório e que um dia nós faremos essa viagem de retorno. Então, nós precisamos, de fato, potencializar as nossas ações, trazendo o Evangelho de Jesus como roteiro para a nossa caminhada. Muito bom. Andrei? Bom dia a todos. Eu concordo com absolutamente tudo, né, que foi dito pela querida Suzana, pela querida Tânia. E eu estou pensando aqui que potencializar significa você pegar de um estado e intensificar e fazer crescer. Então, só é possível que a gente potencialize algo quando a gente está presente naquele algo que existe agora. O Evangelho não pode ser um roteiro dogmático que a gente impõe para a nossa vida como uma obrigação. Ele precisa nascer como um prazer de dentro, a partir da consciência da imortalidade da alma, a partir da alegria de perceber que servir é o nosso lugar no mundo, que sintonizar-nos com as questões espirituais é viver a imortalidade da alma no aqui e no agora, que a vida é temporária, porque ela é um sopro para o espírito imortal e que ela é uma janela dentro de múltiplas experiências. Então, nessa consciência, eu penso que a filosofia espírita, que a ciência espírita, que esse contexto que tem consequências religiosas tão profundas para a nossa vida, ele nos convida a estar enraizados na consciência da nossa realidade imortal. Então, eu trago como reflexão para nós que há uma necessidade muito profunda para que as coisas sejam sustentáveis, como a Suzana disse, para que se transformem em dietas de vida, e não apenas em dietas temporárias ou da moda, que as nossas vivências estejam alicerçadas na conexão com o nosso coração. Então, a pergunta que eu deixo para todos nós é: aonde está o nosso coração? Aonde está aquilo que enche a nossa vida? O que traz entusiasmo, satisfação, em termos de espiritualidade, em termos de imortalidade da alma para cada um de nós na vida? Porque quando a gente se conecta a isso vira um motor propulsor que te leva para adiante. E aí as instrumentalizações do autoconhecimento, da autopercepção, da sintonia na prece, do trabalho, do passe, da fluidoterapia, tudo isso viram recursos que dinamizam. Mas se nós utilizamos de tudo isso sem estar conectados com um sentido interno, aquilo vira uma obrigação que nós não vamos dar conta de sustentar, aquilo vira um desprazer ou um peso que não vai poder ser mantido, aquilo vira algo que não gera um processo de crescimento.
Então, a essência do Espiritismo é aquilo que a Suzana falou, que é autoconhecimento dentro da consciência da imortalidade da alma. Por isso é muito importante o mergulho interno e olhar e perguntar para a gente em cada momento, aonde o meu coração está sintonizado? No que eu posso servir a vida verdadeiramente? O que eu verdadeiramente preciso agora? Em termos de estudo, de trabalho, de o que eu tenho para dar, o que eu tenho para ofertar. Porque no momento vai ser uma coisa, no outro momento pode ser outra. Né? Num momento vai ser um tipo de trabalho, no outro momento vai ser outro. Então, a questão de perceber a cada um de nós, para não virar uma obrigação que gera um peso e que as pessoas vivem com insatisfação, eu acho que isso é muito importante. Como terapeuta, já atendi muitos, me permita dizer isso, já atendi muitos dirigentes espíritas deprimidos, porque se obrigam a ficar em tarefas onde o coração não está mais, ou se obrigam a executar aquela tarefa de uma maneira que não é aquela que enche o coração, ou a interpretam de uma forma dogmática. Então, a pergunta para nós é onde está o nosso coração em cada momento da vida? Porque se a gente vive a vida, como a Suzana falou, como seres espirituais que nós somos, tudo é realmente espiritual. Qualquer relação é espiritual, qualquer iniciativa é espiritual, qualquer coisa, porque o foco vai ser você viver a vida como um espírito imortal. Então, nesse foco, né, as relações afetivas têm um peso importante, a forma como você a vive é o evangelho vivo do dia a dia, a conexão com os espíritos não é na hora da reunião mediúnica, é 24 horas por dia, porque a gente vai entender a conexão da mente e do sentimento nesse processo, né? Então, tudo vira algo espiritual, mas nesse algo espiritual, onde é que o coração está? Aonde que você está inteiro, com presença, com inteireza, com entusiasmo, com alegria, com satisfação, servindo a vida. E, claro, há obrigações, há tarefas, há deveres que são para nós permanentes, ou são de longo prazo, de longo curso. E mesmo nesses, a gente precisa perguntar e pensar, né? Como que aqui eu encontro satisfação? Porque às vezes é só mudar a forma de fazê-lo, é só mudar a forma de observá-lo, é só mudar a forma de executar ou a forma de interagir. Então, eu deixo essa reflexão, que eu acho que quando a gente está atento aonde está o nosso coração, o processo espiritual está sempre potencializado. Ele está sempre sendo dinamizado. Mas quando ele vira uma obrigação, um peso ou um sacrifício, a gente mata o germe de potencialidades possíveis e muito úteis para a vida de cada um de nós. Né? Então, os recursos estão aí. A prece, o autoconhecimento, a meditação, a fluidoterapia, o trabalho, né? Mas a vida é tão magnânima que ela dá essas possibilidades em fontes muito diversas, né? Então, onde é que o coração está hoje? Acho que essa é a reflexão que eu deixo para cada um de nós. É muito bom ponto abordado por vocês três, a nossa gratidão. É interessante lembrar que o próprio Jesus nos chama a atenção, né, nos seus ensinamentos. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Uhum. Fantástico. Nós dando continuidade, agora nós vamos colocar uma questão para você, Andrei. Claro que esperando que a nossa Tânia e a Suzana também participem. Em relação ao assunto, inclusive, que foi tratado da sua palestra, o que nós esperamos do Cristo e o que ele espera de nós nesse tempo de transição, segundo a sua visão? Eu acho que essa é uma reflexão muito importante, porque o tempo todo a essência, né, da espiritualidade, a essência do conhecimento espírita é esse diálogo de mão dupla, que tanto vai da gente para a espiritualidade ou para os representantes do Cristo, quanto vem do Cristo para cada um de nós. Então, é inegável que a humanidade passa por um período de grande dificuldade, de grande prova, de grande luta, né? Todos nós vivenciamos lutos, vivenciamos dificuldades de lidar com o que está acontecendo,
Então, a primeira pergunta é: o que a gente pode esperar da espiritualidade? O que a gente pode esperar de Jesus nesse primeiro momento? E aí, eu queria trazer a lembrança de uma passagem do Evangelho muito significativa, que é a cura do filho da viúva de Naim. Eu queria falar muito brevemente sobre ela, porque Lucas narra isso no capítulo 7 do seu Evangelho, e ele narra que Jesus estava em Cafarnaum, e ele realiza lá a cura do centurião. E no dia seguinte, ele já está em Naim. E quando ele chega, ele vê um cortejo saindo da cidade, e uma viúva indo enterrar o seu único filho. E Jesus chega até ela e diz para ela: não chores. E diz ao jovem: levanta e vive, né? E ele levanta e se põe a falar. E é muito significativa essa passagem, porque Cafarnaum fica a 180 metros abaixo do nível do mar, ao norte da Mar da Galileia, enquanto Naim fica 200 metros acima do nível do mar. Portanto, é uma subida de colina com uma distância de 50 quilômetros. Isso significa que Jesus, para fazer uma cura num dia e estar em Naim, a 50 quilômetros, montanha acima, no dia seguinte, como diz Lucas, ele teve que andar a noite toda com aquele grupo que o acompanhava. E ele chega no momento em que o cortejo está saindo. Lucas narra como se isso fosse uma coincidência. E no momento que Jesus chega, se depara com o cortejo. Já nós trazemos a seguinte questão: Jesus se dirige e viaja a noite inteira para encontrar aquela mulher no momento do cortejo. E para isso ele faz com que ele e toda uma comunidade caminhem durante toda uma madrugada montanha acima 50 quilômetros. E ele diz para aquela mulher: não chores. Isso é uma peça de consolação do Evangelho que deve falar muito fundo ao coração de cada um de nós. Jesus conhece cada um de nós pelo nome, sabe da vida e da necessidade de cada um de nós. Promove movimentações volumétricas de auxílio, de amparo, de socorro, que atendem à nossa necessidade no momento exato da nossa necessidade. Então, Jesus não viaja naquele momento e se depara com o cortejo. Jesus viaja para encontrar o cortejo. Acontece que Cafarnaum era uma cidade próspera e Naim era uma cidade povoada, se não me engano, por cerca de 30 casas naquela época, pessoas pobres, pessoas do povo. E Jesus ouve o clamor daquela mulher, porque naquela época a mulher não tinha o valor social, era sustentada pelo marido, ela tinha ficado viúva, e se o marido falhasse, quem representava consolo e conforto e sustento para aquela mulher era o filho, por obrigação legal, e aquela mulher perde o único filho. Então, naquela representação ali, naquele simbolismo, está a suprema vulnerabilidade. Uma mulher que ia ser julgada por ter sido ficado viúva, que era considerada naquela época como uma maldição dos deuses, um castigo divino, e uma mulher que ia perder o seu único filho, que era o seu sustento, e Jesus conhece essa vulnerabilidade. Então, Jesus conhece a vulnerabilidade de cada um de nós. Jesus visita com a sua luz as nossas misérias. Jesus mergulha junto conosco nas nossas sombras. Jesus sabe-nos muito, infinitamente mais do que cada um de nós. E sabe-nos enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto comunidades, enquanto grupos, nos sabe dentro de uma perspectiva muito mais ampla. Então, enquanto a vida nos visita com uma prova coletiva, pessoal, familiar, a pergunta é: o que nós podemos esperar do Cristo? Podemos esperar o máximo amparo, podemos esperar a suprema consolação, podemos esperar uma presença viva que conhece a cada um de nós. No entanto, Emmanuel nos diz que Deus está na vida do homem na medida que o homem está na vida de Deus. E embora o socorro seja disponibilizado para cada um de nós desta maneira absolutamente impactante e surpreendente, nós é que nos colocamos em sintonia com essa fonte para poder permitir que tudo aquilo que está disponibilizado seja percebido, seja sentido, seja introjetado. Porque senão pode passar como recursos que simplesmente passam ao largo e nós não percebemos que ali está a mão divina. Então aí vem a pergunta seguinte, né?
enquanto nós esperamos tudo isto do Cristo, o que é que o Cristo espera de nós? Espera que nós estejamos na sintonia. Espera que nós sejamos instrumentos da vida para a vida de outros. Espera que Ele possa nos utilizar como presenças de Naim para a vida de tantas pessoas vulneráveis na existência. A vulnerabilidade emocional, a vulnerabilidade física, a vulnerabilidade psicológica, a vulnerabilidade espiritual, a vulnerabilidade enquanto grupo. E aí, diante dessa vulnerabilidade, a pergunta não é o que eu posso corrigir aqui, como professor que sou, como referência que sou, numa condição de superioridade que estou, porque essas são as falsas ilusões do orgulho. Diante dessas vulnerabilidades, a pergunta é: quanto eu ajo como Cristo, que diante da vulnerabilidade diz para a sensibilidade, não chores. Eu estou aqui. Ou diz para aquelas partes mortas de nós mesmos que não ganham atenção, levanta e dispõe-se a falar para a vida. Em tempos de transição, é muito importante que a gente pense no quanto nós temos nos colocado com o coração inteiro aonde estamos, e aonde estamos com o coração inteiro, o quanto temos servido naquilo que fazemos. E o quanto Jesus pode contar conosco muito mais do que nós podemos contar com Ele. Eu penso que se nós trouxermos essa reflexão todos os dias da nossa vida, do micro ao macro, né? Das pequeninas coisas, as obrigações maiores, o fluxo de serviço e de sintonia, ele vai se intensificando. Então, é isso que eu gostaria de partilhar com essa pergunta com vocês. Obrigado, Andrei. Suzana, por favor. Difícil falar depois do Andrei, não? Bom, vamos lá. O que esperamos do Cristo? Eu não teria, assim, muito mais acrescentado o que ele falou, porque a gente sente a presença do Cristo, a presença de Deus, nosso Pai, pelas essas falanges do bem que atuam na Terra e que muitas vezes nos carregam no colo, né? Então, o fato do Cristo ter vindo estar conosco nos deixou tudo que nós precisávamos. É preciso muitas vezes que a gente se lembre disso e que a gente se conecte com a sua presença que permanece entre nós. Às vezes as pessoas vêm pedir, ainda muito ansiosas, naturalmente não falamos disso com uma crítica, mas por uma mensagem de otimismo, de esperança, uma mensagem mediúnica, e a gente às vezes reflete, o que será que elas querem ouvir que não tenha sido escrito? Não é? Pela bondade de Deus, por esses espíritos mentores que guiam a nossa vida pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e outros médiuns sérios que continuam contribuindo aí com a tarefa. E no que tange o que o Cristo espera de nós, eu penso, interessante que Andrei começou falando das lágrimas, não chores. E quando o Cristo realmente tem essa capacidade de estancar as nossas lágrimas e acerenar as nossas dores e o nosso sofrimento. Mas, naturalmente, num período de tanta dor, de tanto luto, de tanta perda, nós vamos, naturalmente, chorar. Mas há uma passagem de Emmanuel intitulada Lágrimas, onde ele fala exatamente daqueles que choraram. Ele lembra as lágrimas de Maria no pé da cruz, as lágrimas de Pedro diante da negação, as lágrimas de Paulo quando se dá conta do grande equívoco que ele havia cometido, ou as lágrimas dos cristãos da primeira hora ao entrarem nos circos de martírio. E ele vai dizer que todas essas lágrimas eram lágrimas
sagradas, mas que não havia nelas nenhuma marca de revolta, e em todas elas havia o sentimento da esperança. Então, eu penso que para nós, espíritas cristãos, que já ouvimos e recebemos na nossa vida as alegrias da Boa Nova, que nos falam do sentido da vida e da esperança no futuro, porque é incrível nós observarmos a resiliência humana diante das lutas, diante das dores e das provas, mas um homem sem esperança, um homem sem futuro, um homem sem perspectiva é um homem morto. E muito do desespero que nós vemos hoje no mundo vem desses a quem falta a perspectiva do futuro, a quem falta a esperança. Então, nós, na nossa condição daqueles que já temos a alegria de termos o Evangelho na nossa vida, acho que o Cristo espera de nós é que nós sejamos, no dia a dia dos nossos testemunhos, esses exemplos de quem chora, sim, de quem sofre, sim, mas daqueles que, apesar de todos os sofrimentos e de todas as dores, se mantêm erguidos, porque têm um futuro, porque não perdem a esperança. E o mundo, hoje, precisa de pessoas que sejam emissários dessa mensagem de esperança, dando às criaturas a perspectiva da vida futura, a perspectiva da felicidade relativa possível na Terra e de todos os benefícios que a Boa Nova e que a doutrina espírita proporcionam a cada um de nós. Muito bom. Tânia, por favor. Aí eu vou usar o mesmo jargão de Suzana. Falar depois de Andrei e de Suzana não ter o que falar, né? Mas eu penso também numa via de mão dupla do que o Cristo espera de nós, o que nós esperamos do Cristo, na palavra compreensão. E isso me faz lembrar da passagem da mulher adúltera na praça pública. E quando Jesus pergunta, né, onde estão aqueles que te acusaram? Então, foi um momento de compreensão, apesar dele também ter aproveitado o momento e ter dito, vai e não tornes mais a pecar. Então, houve uma compreensão, como em todos os momentos da passagem de Jesus, Suzana trouxe na abordagem final, né, falando da negação de Pedro. Então, o Cristo o tempo inteiro, né, esteve e está a compreender as nossas fragilidades. E aí o Cristo espera de nós que também tenhamos essa compreensão. Compreender no sentido de se desnudar de rótulos, de preconceitos, para que a gente possa, eu vou usar a palestra de Andrei, quando ele ficou o tempo inteiro trazendo a palavra fraternidade. Então, compreender o outro é também você ser fraterno, porque o outro é o outro e eu sou eu, né? Então, eu acho que tem que ser em tudo essa via de mão dupla, porque a gente espera a compreensão do Cristo e do Pai, só que às vezes a gente não consegue compreender o outro, porque criamos expectativas, isso é da natureza humana, e podemos melhorar muito, né? Podemos ser esses trabalhadores na medida que nós estamos compreendendo o outro como ele é, nós já estamos trabalhando virtudes em nós. A virtude da paciência, porque às vezes a gente espera que o companheiro, a companheira, ele atenda a determinadas questões que não está no perfil dele. Então, isso é compreensão. É compreender que o outro é daquela maneira porque ele está naquele patamar e não no patamar que nós gostaríamos que ele estivesse. Então, a caminhada, né, nesse sentido de esperar do Cristo e o que o Cristo espera de nós já foi muito bem abordado por cada um, né, tanto por Andrei quanto por Suzana.
e ficar aqui falando poderia estar redundando em repetição, mas eu ficaria com esta palavra, compreensão, da gente, de nós para o Cristo e de Cristo para nós. Muito bom. Agora vamos fazer uma pequena mudança, pessoal, com a questão a ser apresentada para a Tânia, onde o ponto da questão que nós vamos apresentar é exatamente o título da nossa mesa redonda, Testemunho e Libertação. Nós agora não precisaríamos mais, né, colocar o nome de cada um para que nós transformemos numa conversa, literalmente, sobre o assunto a ser tratado. Para a Tânia, a questão é, diante dos testemunhos, quais os caminhos a seguir para a libertação? Gostaríamos, então, que você iniciasse e aí fica aberto para os comentários, inclusive voltando para você à vontade. Ok, Tânia? Todos nós passamos por testemunhos desde quando nós nascemos. E esses testemunhos são, de fato, o caminho para a libertação. Então, quando passamos por dificuldades, quando obstáculos se apresentam na nossa caminhada, quando surgem as dores das mais variadas ordens, seja a dor por um processo de adoecimento, a dor pela perda de um ente querido, a dor por um desemprego. Então, são testemunhos que a vida está nos apresentando para a nossa libertação. Isso é fato. Quais são esses caminhos? Muitos já foram apresentados, inclusive na primeira pergunta, questionamento que foi feito a Suzana, quando ela trouxe a questão do autoconhecimento. E estamos, a todo instante, nos batendo naquela resposta da questão 919A, tão conhecida de nós, né? Aquele checklistzinho que é sim, sim, não, não, fiz, não fiz, não fiz. E que muitas vezes, né, nós temos o cognitivo, assim, a memória não nos deixa esquecer dessa recomendação de Santo Agostinho. E o quanto nós estamos fazendo isso, né, com sinceridade, na tentativa de estar procurando se renovar. Então, esse é um caminho. A busca pela conexão, isso é desde quando nós tomamos consciência do que motiva estarmos aqui, nesta experiência, para onde vamos depois daqui. Então, é estar o tempo inteiro relacionando esse propósito da existência. Pensar, a minha vida tem sentido? O que é que dá sentido à minha existência? Quando Andrei pontua a questão dos rótulos, eu vejo que nós carregamos muito isso, os rótulos, os dogmas, as regras a seguir, mas eu vejo que muitas pessoas elas começam com esses rótulos, com essas regras, como um caminho para a libertação. Elas precisam ter um norte. A partir do momento que elas vão empregando esses rótulos, essas regras, elas vão tendo, de alguma maneira, uma iluminação para essa descoberta de quem ela é. Porque, às vezes, são as circunstâncias da vida que fazem com que a gente se dê conta, ai, meu Deus, eu não sabia que eu era essa pessoa, que eu me apresentei em determinada circunstância. Então, a libertação, eu acho que nós precisamos, sim, Andrei, nos libertar de dogmas, de regras, de rótulos. Quando você traz, né, dessa questão do evangelho onde se situa em nosso coração, isso é perfeito. E isso, Andrei, é de fato um caminho para a libertação. Porque nós, vamos dizer nós quatro, porque Humberto está mediando a nossa mesa, o que fez Tânia, o que fez Suzana, o que fez Andrei, aceitar este convite, de estar participando deste evento, de estar estudando o seu tema, de estar nesse momento aqui, compartilhando essas experiências. Algo nos motivou. Então, em relação a isso, houve uma motivação,
como em qualquer outro aspecto da nossa vida, há uma motivação. Eu não aceitei este convite porque era mais um convite, era mais uma experiência. Houve uma chama e há uma chama interior dentro de nós que nos motiva a estarmos partilhando das nossas experiências. E quando, aí eu vou falar por mim, da minha experiência, quando eu estudo um tema, esse estudo, para mim, é libertação. Então, eu considero também a leitura, o estudo, um caminho para a libertação, né, desses testemunhos que a vida está o tempo inteiro a nos apresentar. Há uma mensagem no livro Alerta, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, que ela coloca, essa mensagem está relacionada à mediunidade. Salvo engano, é o capítulo 28, alguma coisa assim. Quando ela diz, estuda a doutrina espírita e estuda-te. Ou seja, ela não está dizendo para nós que precisamos apenas do cognitivo, e sim partir para, a partir do momento que eu estou me estudando, eu estou verificando quais são as minhas fragilidades e potencialidades. E quando eu identifico as minhas fragilidades, quais são os caminhos para que eu saia da fragilidade e eu possa estar agindo conforme as potencialidades? Porque as nossas fraquezas, elas são uma ponte para que nós possamos alçar voos e nos libertarmos e galgarmos um patamar a mais, ou 2 ou 3, em nosso processo de amadurecimento. E aí eu vou fechar, né, com essa recomendação da benfeitora, do estudo da doutrina espírita e do estuda-te. Ou seja, é o tempo inteiro, Suzana, como você começou na sua primeira resposta, né, ao questionamento que Humberto trouxe para nós, nos convidando ao autoconhecimento. Por favor, pessoal. Ei, quer falar, Su? Ok. Microfone. Mas eu li os lábios dela, já ouvi. Não, Suzana temos conexão de alma, entendeu? Chega de único. Então, Tânia, eu vou responder fácil para você. Você sabe qual foi minha motivação para estar aqui? Foi Suzana e Marisa. Eu descobri o tema e a alegria de partilhar o tema. Mas primeiro foi Marisa. Ó, a Suzana já fez o tema todo. A Suzana já fez a programação toda. E aí eu e Marisa, que somos espertas, a gente obedece a Suzana. Entendeu? Mas olha só que interessante o que você está falando, que eu concordo com tudo que você disse. Enquanto você falava, eu pensava aqui, né, brincando com isso, com a motivação, que as verdadeiras amizades são motivações maravilhosas nesse caminho do serviço com Jesus. E as amizades sinceras, os encontros de alma, eles são grandes potencializadores nossos, né, que nos ajudam a seguir nesse movimento. E a minha amizade com a Suzana, que é uma irmã do coração, a minha amizade com o KSSF, que é um grupo do coração e todas as pessoas estão nele, isso são grandes potencializadores, né, são movimentos que vão, primeiro a gente descobre a alegria de estar junto mesmo, depois o que nós vamos falar? Qual que é o tema? Né? Qual que é a reflexão? E olha que interessante, eu estava ouvindo as palestras todas esses dias e pensando assim, olha, gente, essas reflexões são primeiramente para a gente. Né? Agora que nós estamos aí com um universo de bombardeio de coisas online, as pessoas se dividem muito no que assistem, nas coisas, né? Até os próprios seguidores de cada grupo também, né, estão muito divididos em coisas online. E eu tenho essa consciência para mim. Quando a gente faz um evento, quando nós somos convidados a algo, aquela reflexão é primariamente para quem está falando e para a necessidade de pensar. E assim eu fiquei motivado a refletir, né, e partilhar quais são as minhas reflexões internas a respeito daquela questão. E aí, ouvindo você falar, Tânia, eu concordo, né? A gente precisa das regras, precisa dos dogmas, precisa dos movimentos, e muitas pessoas, quando estão perdidas, né, sem se encontrarem, essas são balizas muito importantes e fortes. E à medida que a gente vai caminhando para os testemunhos,
Aí a gente entra num outro nível, né? Porque os dogmas, as regras, as balizas, elas funcionam enquanto instrumento do caminho. Mas testemunho é igual prova de escola, né? Não importa que cartilha você estudou, não importa qual método você chegou até ali, naquela hora da prova é você e a prova, né? E a vida, às vezes, dá prova com consulta e às vezes dá prova sem consulta, né? Às vezes coloca a gente no testemunho intenso, imediato e de aferição de valores, e às vezes em testemunhos que você tem múltiplos socorros ali do lado, né? Eu penso que o testemunho, ele vira libertação na medida em que nós somos coerentes com os valores que vibram na nossa alma. Então, a grande pergunta interna que eu me faço a cada momento, e eu tenho me feito muito essa pergunta ultimamente, como que cada um de nós se coloca no dia a dia, ou particularmente, como eu me coloco, ou como eu me encontro diante de mim mesmo. Então, nós estamos aí numa pandemia que está tirando vidas queridas, em grande intensidade, não é? Eu fiquei pensando nas vidas que me tocaram particularmente, ultimamente, né? Na morte do Paulo Gustavo, na morte da Sueli, que a gente não esperava, pessoas que estavam falando sobre a pandemia recentemente, nada impede que amanhã seja a gente ou seja um ente querido nosso. E a gente tem que lidar com essa realidade com o pé no chão. Então, a pergunta é, se eu retorno hoje para o mundo espiritual, como eu me encontro diante da minha consciência? Como que eu chego lá? Eu chego lutando ou eu chego de mãos cruzadas? Eu chego trabalhando comigo mesmo ou eu chego inativo no processo interior? Eu chego com coerência no esforço do que eu sei e do que eu estou experimentando viver, ou eu chego num conflito interno, oculto, que ninguém conhece, mas que cada um de nós sabe que contraria isso? Porque a nossa paz interior, o nosso estado de satisfação ou não interior, ele vai depender dessa coerência. Ele vai depender exatamente deste movimento de nós estarmos em sintonia. Então, compreendo que a doutrina espírita não nos pede perfeição, que o conhecimento do evangelho não nos pede perfeição, ele nos pede inteireza. E a inteireza é estar consciente de si mesmo, no máximo daquilo que é possível, estar consciente de si, de estar trabalhando naquilo que é seu, né? Na luz expressa de cada um de nós, mas também no acolhimento à nossa sombra, às partes vulneráveis, frágeis, não amadas em nós, em esforço de desenvolvimento, em esforço de serviço, em partilha, já ofertando o que a gente colheu na colheita interna de tantos anos, nessa seara grande, onde tantos estão morrendo de fome, esperando sementes que nós já recebemos e já frutificaram dentro de nós. Então, essa inteireza, esta coerência, eu entendo que ela é que é a libertação interior. Ela que é que vai nos aprovar em qualquer estágio que a gente se encontre, na matéria, fora dela, em qualquer momento. Então, ontem eu ouvi o Divaldo falando da Sueli, né? Dizendo que já recebeu notícias dos espíritos, que ela já despertou na pátria espiritual, e que estava ajustando o peso específico do perispírito, porque ela não tem gravidade. Aquelas notícias gostosas que a gente gosta de ouvir, né? Que a gente tem de poucos, mas que é uma delícia quando a gente tem de alguém querido. E ele dizia, né? E já vai começar a experimentar a satisfação de ver que tudo aquilo que ela dizia era verdade, tudo aquilo que ela viveu era verdade. E ele falava isso com uma neutralidade, como quem disse assim, só ele tá ali na esquina, fiquei sabendo que ela encontrou ali, ó, fulano. Porque para quem vive a imortalidade da alma todo dia, realmente o desencarne, né, o passamento é uma transição só, que traz dor, como a Suzana bem lembrou, né, traz lágrimas que não são de revolta, mas são de dor, mas elas não vêm acompanhadas de uma rebeldia, de um contrariar a lei, né? E eu penso que essa é a coerência que vai nos libertar em cada momento. Então, acho que essa pergunta talvez ajude algumas pessoas, né? Se eu desencarnar hoje, como é que eu me encontro? Fiel a mim mesmo ou não? Vivendo os meus valores ou contrariando-os? Satisfeito comigo ou insatisfeito? Acolhendo as várias partes de mim mesmo ou brigando
comigo? Inteiro ou fragmentado? Essas são respostas que só cada um de nós pode dar para si mesmo, né? Porque testemunho tem todo dia, mas libertação só quando o testemunho é coerente com aquilo que traz liberdade interior, né? Bom, Tem drama, Suzana. Você fala, não, vou... sabe o que acontece? Eu escutei a Tânia... lindamente. Veja, eu escutei a Tânia falar, aí ela vai falando, aí eu fui fazendo umas anotações mentais, vou comentar sobre isso, vou comentar sobre isso. Aí você falou, aí eu fiz outras anotações mentais, agora eu não me lembro de mais nenhuma. Perdi as anotações mentais. Então, vou começar pelo fim, que é o que está mais próximo. Essa questão da coerência que você fala, né? Porque quando... Agora está voltando devagarinho. Quando a Tânia começou a falar, ela disse... Então, reencarnação, gente. A gente reencarna, esquece tudo, entendeu? Vai desenvolvendo a reencarnação e vai voltando a memória. Quando a Tânia começou a falar e ela disse que o estudo significava para ela libertação, eu sinto da mesma forma, né? E Andrei também falou de aceitar, primeiro pelas amizades, mas depois o tema também tem um peso. E de fato, é incrível sentir o trabalho libertador que a instrução traz, portas adentro de nossas almas. É como se nós fôssemos criando camadas de conhecimento que vão ganhando um volume dentro de nós e se tornam capazes e mais fáceis de serem acessadas nos momentos de testemunho para que nós estejamos fortalecidos para dar o nosso testemunho. Porque, na verdade, não há libertação sem a prova. O processo de libertação, sim, passa pelo conhecimento, pelo desenvolvimento da nossa inteligência, mas chega uma hora que não é suficiente saber, nem tampouco ensinar, é preciso testemunhar com as nossas ações. E aí vem a prova, e a ideia que Andrei trouxe, que muito bem se aplica. E eu gosto de pensar essa questão das provas na perspectiva da doutrina, porque não é que nós vamos ter uma atitude masoquista na vida de buscar o sofrimento, mas nós precisamos entender que a promoção espiritual ela só vai acontecer na medida em que nós testemunharmos, através das nossas ações, aquilo que acreditamos, aquilo que falamos, em prática, não é? Então, me ocorre, no capítulo 5 do Evangelho, aquela imagem muito bonita que os espíritos trazem, que a vida do soldado só tem sentido a hora que ele entra no campo de batalha. Enquanto ele está no quartel, enquanto ele está aprendendo estratégias, ele está se fortalecendo, tudo aquilo tem um propósito, mas o sentido da existência dele é entrar no campo de batalha, é iniciar o bom combate, não é? E então essa é a imagem que eu gosto muito de pensar que essas dificuldades, elas são, esses obstáculos, esses testemunhos, são degraus de ascensão. Nós não vamos chegar ao lugar que almejamos de paz, de instalação do reino de Deus, de desenvolvimento das virtudes, de manifestação do divino em nós, se nós não passarmos, não formos capazes de testemunhar, através das nossas ações, no vencimento desses obstáculos, aquilo que nós temos aprendido. Eu gosto muito dessa ideia de pensar uma escada, onde cada degrau é um degrau de luz, e essas dificuldades vão nos propiciando a oportunidade de ascender a escada evolutiva, a escada ascensional, não é? Então, quando a gente, na vida, decide fazer um doutorado, por exemplo, nós sabemos que vai haver uma demanda de trabalho bastante exaustiva e que, no fim, há uma tese a ser defendida.
E nós abraçamos o processo porque sabemos exatamente que é através daquele processo e daquela prova final que nós vamos angariar o reconhecimento e os méritos que estamos buscando. Espiritualmente é a mesma coisa, não é? Então, essa perspectiva faz com que a gente aprecie as crises e as oportunidades de testemunho como oportunidades de promoção do nosso espírito imortal. E eu gostei muito do que o Andrei falou, no sentido de que o que vale, né, obviamente, nós sabemos que a nossa ascensão espiritual não é um caminho reto, mas o que vale é estarmos a caminho, né? Como Paulo recomendou a Timóteo, que ele fosse antes do inverno. Então, que nós estejamos a caminho do nosso destino. Se nós desencarnarmos hoje e chegarmos no mundo espiritual e, ainda que imperfeito, estivermos em paz com o nosso processo, com o nosso compromisso de continuar tentando, de nos reerguermos tantas vezes quantas forem necessárias, não é? Nós estaremos em paz porque na nossa consciência nós estamos fazendo tudo o que é possível nesse momento. Não vai ser não vai ser perfeito porque Deus não espera tão pouco de nós a perfeição, mas espera que estejamos a caminho, testemunhando o máximo que pudermos a cada dia. E nós sabemos que nós somos julgados, não é? Não pelo resultado imediato, mas pelas intenções com que vamos colocando no nosso caminhar e nas nossas ações. Eu queria só comentar, desculpe, Humberto. Não, por gentileza. Quando o Andrei trouxe o questionamento, né, se nós formos fazer a nossa viagem de retorno, interessante que na quinta-feira, no nosso estudo mediúnico, com um grupo de mediúnica que nós dirigimos, estamos fazendo estudo por conta da pandemia. Eu acho que nós ficamos assim muito tocados, né, com a morte, com o desencarne de Sueli, uma pessoa tão próxima, tão querida. E eu, Andrei, levantei esse questionamento para o nosso grupo. Se hoje ou amanhã, né? Primeiro eu disse amanhã, não, a gente pode ser chamado, era de noite, né? Não, mas a gente pode ser chamado hoje. E se isso acontecer conosco, né? O que é que nós, ao chegarmos do lado de lá, como é que nós vamos nos situar? Vai ficar desesperado com as pendências ou tranquilo, porque tudo estava organizado, a nossa mente? Então, é uma reflexão. Nós, há quanto tempo estamos ouvindo falar nessas mortes, e o quanto durante este ano de pandemia nós já fizemos essa reflexão de sendo convidado hoje para essa viagem de retorno. Qual é a nossa bagagem? Como nós estamos nos situando? Aí eu lembro que tio Divaldo já falou várias vezes em palestra que ele quer desencarnar fazendo palestra, porque já pensou se ele está alterado com alguém ou alguém está alterado e, de repente, ele desencarna, como é que vai ser essa viagem de retorno? Então, assim... Coitado do público, não, Tônia? Ave Maria. Se ele estiver aí, vocês vão ter o choque. Se estiver aqui, somos nós, né? Então, assim, pode parecer chocante, mas não é. Nós precisamos refletir sobre essa nossa viagem de retorno, porque parece que a morte está lá, o mundo espiritual está lá e nós estamos aqui, né? É como se em alguns momentos nós não situássemos em nós essa realidade da imortalidade, que é tão claro, mas parece que está distante. E aí a gente diz, ai meu Deus, e com aquele receio. Claro que nós precisamos ter todos os nossos cuidados, seguir as recomendações sanitárias, mas ficar com aquela ansiedade, com aquele temor, com aquele medo, se foi, estava, né, na hora de ir. Claro que tem todos os parênteses de quem se cuidou, de quem não se cuidou, de quem levou e que contaminou, enfim, não é o propósito disso agora. Eu já estava muito tocado
na lembrança, na recordação da Sueli pelos desencarnos, e obviamente já, né? Foi ótima notícia de que ela já se encontra se adaptando à morada que é original, mas particularmente é a minha gratidão a vocês três pela abordagem dos temas e principalmente agora a Tânia tocando esse aspecto de que nós temos que estar sempre prontas para uma situação que é natural na nossa existência. Uma ocorrência pessoal, por isso a nossa gratidão pessoal a vocês, pelas abordagens que foram feitas da questão do cristão ativo, conforme a própria palestra da Suzana. Nessa madrugada, por volta de 3 horas da manhã, eu despertei e imediatamente me veio a imagem de um amigo muito querido, muito próximo, grande trabalhador espírita, aliás, que já estava na sua internação já há algumas semanas. E fizemos uma prece, claro que as nossas preces são sempre, às vezes, para que, claro, que a pessoa melhore, né? Mas na oportunidade desse momento foi para que se cumprisse nele o que fosse melhor para ele, o que fosse melhor para a sua condição em matéria evolutiva. Passados 10 minutos, a mensagem chegou de que ele acabara de desencarnar. Então, para nós, assim, pessoalmente, desculpem a emoção, a gratidão é enorme pelas colocações de cada um, pelos temas apresentados, por essa beleza desse trabalho que é altamente reconfortante para todos nós. Bom, mas enfim, nós já passamos aí praticamente 2 minutos da primeira hora. E temos aí 15 minutos antes de nós passarmos a palavra para a nossa dirigente, Marisa, dirigente do nosso KSSF. Nós gostaríamos de que cada um de vocês fizesse as suas considerações finais, começando do começo para o final das palestras apresentadas, começando com a Tânia, depois o Andrei e, finalmente, a Suzana. Mais uma vez, a nossa gratidão em nome de todos do KSSF e, particularmente, a minha gratidão a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite que nos foi formulado pela querida Marisa para estar participando desse evento e dizer que mediunidade e serviço foi o tema que foi proposto para a nossa abordagem. É algo que me mobilizou bastante, né? Eu vi Andrei emocionado, Suzana emocionada, e eu também me emocionei. Eu acho que pairou uma emoção no ar. Em alguns momentos eu me segurei mesmo, porque eu acho que aí eu vou, né? A nossa conexão com a espiritualidade é que traduz o resultado do nosso trabalho. Então, não é chegar e trazer um conteúdo ou trazer citações, né? Quando eu falo trazer citações, não é que a gente não tenha que trazer, porque eu trago sempre. Suzana trouxe aí um repertório do Livro dos Espíritos, fantástico, fazendo, né, toda uma sequência dentro do conteúdo dela. Mas a mediunidade, médium, segundo Allan Kardec, somos todos nós. Então, nós todos, como médiums, estamos a serviço para a regeneração e na regeneração. Esse é o nosso caminho, né? Que possamos... o Cristo espera de cada um de nós também trabalho. Então, que continuemos nessa seara, com o nosso coração, Andrei, no trabalho, com o nosso coração vibrando fraternidade, caridade, amor, e que aquilo que não aconteça conforme as nossas expectativas, que tenhamos a compreensão de que está sendo necessário não somente para a individualidade, mas para o conjunto que se chama sociedade. São essas minhas palavras. Muito lindo.
Acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para todos nós, nesse tempo de transição, é que a gente se suporte uns aos outros, que a gente se fortaleça enquanto grupo, enquanto família, enquanto comunidade, que a gente estreite os laços de afeto, que a gente fale dos nossos sentimentos, que a gente expresse para quem a gente ama, que a gente ama, que a gente não espere os momentos de desencarne para celebrar essas vidas, para celebrar essas relações, para celebrar a alegria, que a gente aproveite os momentos dos nossos grupos espíritas, seja online ou presencial, para a gente poder viver aquilo com interesse, com alegria, com estímulo, que a gente olhe com compaixão para o companheiro que está ao lado, para quem está passando por maior dificuldade, que a gente estenda olhar de amizade e família para quem estiver vivendo maior luta nesse tempo, que a gente esqueça as pequenas picuinhas, as disenções que não levam em nada, os ataques gratuitos, as críticas que ferem, as comparações. Está todo mundo nadando como pode, cada um tentando sobreviver do jeito que acontece, e nós estamos todo mundo igualado por baixo mesmo. Então, quem tá por cima não está nem aqui para opinar, está lá do alto sustentando cada um de nós, né? Então, eu acho que é tempo de compaixão, é tempo de voltar para o essencial, tempo da gente resgatar, tempo da gente não deixar os nossos centros espíritas, os nossos grupos se perderem, fecharem, acabarem, as chamas diminuírem, os esforços se perderem. Então, temos que ser criativos para criar novas formas, enfim. Acho que também tudo isso faz parte do que o Cristo espera de nós e o que a gente pode fazer pelo nosso movimento nesse momento. Estamos vivendo um tempo que a gente não sabe como que vai seguir, mas que vai seguir com aprendizado, com crescimento, com novas demandas, né? Então, é isso. Eu deixo minha gratidão aqui a todos vocês por terem me incluído nesse trabalho, a Suzana por ser essa professora particular muito querida do coração, que faz a gente crescer, dando trabalho para a gente, a Marisa, a todos. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom, já que eu fiquei com a palavra final, eu só quero agradecer a Marisa, ao KSSF, por essa oportunidade, agradecer a Tânia por ter aceitado. Quando Marisa me disse que você estaria participando, eu falei, nossa, uma boa contribuição na área da mediunidade, aproveitando seus talentos, seu conhecimento e seu coração. Foi uma alegria ter estado com você. Eu sinto verdadeiramente, agora já há 15 meses nessa pandemia, muita saudade. Saudade de estar com as pessoas, saudade de estar perto, saudade de abraçar. Nós aceitamos os desígnios de Deus e procuramos crescer e transformar crises em oportunidades, mas o nosso coração sente. E então eu aproveito para falar dessa saudade e para dizer a Andrei em público, para quantas pessoas estiverem assistindo, que eu amo você profundamente, porque ele disse que é preciso dizer, né? Então, está dito, gravado, registrado para a eternidade. E é isso, agradecer a Deus. Eu gosto sempre de pensar na ideia de que nós estamos aqui nessa vida, nessa jornada, nessa luta, porque Deus um dia, em seu amor, pensou em nós. Deus um dia, em seu amor, quis que nós existíssemos. Nós somos fruto, cada um de nós, deste amor e desta vontade que um dia nos pensou e nos gerou para a felicidade. Então, existir, ser, é uma alegria. Nós somos frutos do amor. O sentido da nossa existência é o aprendizado do amor. O nosso destino final é a vivência incondicional do amor. Então, isso em si, esse pensamento, pode ser algo que nos alimente e que nos sustente durante esses dias difíceis. Deus, essa força, esse ser, essa fonte criadora de todas as coisas, quis
quis que cada um de nós passasse a ser. E nisso há algo muito, muito grandioso, muito divino e muito especial. Nós somos especiais e somos fadados a um destino muito grande, a algo que nós nem abarcamos ainda na pequenez da nossa consciência. Mas tudo na vida nos fala desse amor, e que ele nos sustente, e que ele nos motive, e que ele nos guie na nossa trajetória, que a nossa vida, que o nosso viver, que o nosso dia a dia seja sempre de reconhecimento e de gratidão a Deus, porque ele um dia nos quis, nos pensou, nos criou e nos colocou aqui nessa trajetória, junto de almas amigas que também enchem a nossa vida de colorido, que dão sentido à nossa existência e que nós não desistamos de nós mesmos, de viver, que nós não desistamos dos outros, porque o grande barato, a grande alegria da vida está nessa construção da família universal, ampliando nosso coração. É um quarto cujas paredes são flexíveis e elas continuam se expandindo. A grande delícia da vida é exatamente o desenvolvimento desse amor e perceber que, através dessa vida de relações, que vale tanto a pena, nós vamos enchendo a nossa alma e o nosso coração cada dia mais de afetos e de relações que vão dando sentido e cor ao nosso viver. Então, a todos vocês que são meus amigos, parte da minha família espiritual, pessoas a quem eu aprecio de uma forma ou de outra, muito obrigada ao KSSF, a Marisa, essa amiga, essa companheira, mãe de todos nós, e a Deus o nosso agradecimento. Mais uma vez, então, Suzana, Tânia, Andrei, o nosso muito obrigado, em nome do KSSF e dos nossos amigos que nos acompanham através da internet.